Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, um bate-papo com o governador de Minas, governador reeleito, Romeu Zema, do Partido Novo. Participando do Café com Política de hoje também, a gente tem o Pedro Nascimento, que mais cedo já trouxe a previsão do tempo para você aqui no Super N. Governador, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo mais uma vez aqui nos estúdios. Obrigado por nos atender. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Pedro, Patrícia, ouvinte da Rádio Super. É um prazer estar aqui com vocês novamente, mais uma vez. Prazer é nosso. Parabenizar o senhor pela reeleição em primeiro turno e fazer a primeira pergunta de uma vez, governador. O que mudou politicamente no Romeu Zema de 2018, que veio aqui na Rádio Super pela primeira vez em abril daquele ano, quando era pré-candidato e desconhecido de talvez 95, 99% dos mineiros, para o Romeu Zema reeleito em primeiro turno na eleição desse ano? Politicamente, o que mudou? Eu acho que você já respondeu até parte da pergunta, Rodrigo. Como você mencionou muito bem, em 2017, 18, eu era um nome totalmente desconhecido, né? Foi a minha primeira experiência política, a eleição há 4 anos atrás, e eu fiz aquela campanha sozinho. Era eu e apenas alguns poucos companheiros de Partido Novo. E nessa segunda campanha agora, em 2022, a situação foi muito diferente. Primeiro, nós fizemos alianças com diversos partidos, mais de 10 partidos, caminhamos juntos, elegemos uma base expressiva dos deputados. Naquela época, nós elegemos apenas 3 deputados que eram do meu partido. E naquela época eu era um nome que causava muitas interrogações. Poucas pessoas conheciam a minha trajetória no setor privado, o meu trabalho, e hoje, depois de 4 anos à frente do governo, as pessoas sabem que nós estamos fazendo uma gestão responsável, séria, que tem melhorado a vida do mineiro. Então são situações muito distintas. Avançamos muito nesses 4 anos e isso demonstra aí que aquilo que nós propusemos não é mais só projeto e proposta. Muito já se transformou em realidade. Pode falar, Patrícia. Tá bom. O senhor citou os trabalhos aí do seu partido. Tem aí a especulação de que o senhor vai deixar o Novo para voltar ao PL. Procede essa informação? Como é que estão as conversas nesse sentido? Não procede. Eu continuo no Novo, não há nenhuma perspectiva de mudança. E eu saliento que a minha filiação ao PL foi algo que eu fiz quando muito novo. Eu tinha um primo em Araxá que naquela ocasião se interessou por política e levou a ficha para mim assinar. E quando eu me filiei ao Novo, eu fiquei surpreso, que aí foi quando eles descobriram que eu tinha essa filiação ao PL, que eu tinha feito 20 anos ou mais antes. Então, meu vínculo é com o Partido Novo. Tá certo, então. Governador, você falava sobre essa sua primeira candidatura, esse primeiro mandato, e ele foi muito marcado pelo ajuste de contas, né? Se a gente até brincava aqui mais cedo sobre uma expressão que o senhor já consagrou, que é a do carrapato ser maior do que a vaca, né? Para esse segundo mandato, qual que é a prioridade? Continua sendo ajuste de contas ou o senhor tem em mente alguns investimentos, algum outro horizonte para o seu governo? E eu digo isso, acrescentando na pergunta também, o regime de recuperação fiscal. Essa semana a gente trouxe a notícia, até conversamos com o seu vice, Matheus Simões, de que isso deixaria de ser uma prioridade na Assembleia, né? A urgência da tramitação desse projeto, para que você pudesse ter ali outros projetos aprovados também, incluindo até o orçamento, né? A LOA para o próximo ano. Vai manter essa prioridade de ajuste de contas ou é outra realidade no próximo ano? Não, eu acho que a austeridade, Pedro, sempre faz parte. Eu acho que tem que fazer parte da vida pessoal nossa. Qualquer pessoa que gaste mais do que ganha vai enfrentar problemas. Pode demorar 6 meses, 1 ano, 5 anos. Porque muita gente vai pegando empréstimo, vai tampando o sol com a peneira, né? Mas chega uma hora que a situação aflora. Foi o que aconteceu com Minas Gerais há 6 anos atrás.
Vale lembrar que não foi só o governo passado que endividou o estado, não. É um processo que vem de décadas aqui em Minas. Muitos governos que não zelaram pela austeridade. Então, esse processo continua. Vou continuar sendo o governador mais econômico do estado, que não mora no palácio, que mora na minha casa, que não tenho aeronaves exclusivas à minha disposição. Isso faz parte. Um secretariado enxuto, uma máquina enxuta. Isso é que vai proporcionar que o estado consiga levar adiante alguns investimentos, como nós temos feito. Nesse segundo governo, nós vamos continuar reformando as escolas. Reformamos 1.400, queremos reformar mais 2.000. Vamos continuar recuperando as estradas. Estamos para completar 2.500 quilômetros de asfalto novo em cima de asfalto velho e não mais tapa-buracos. E no segundo governo eu quero que isso chegue a 10.000 quilômetros. Então nós vamos fazer investimentos, mas a austeridade permanece e o regime de recuperação fiscal, ele é de fundamental importância, porque ele é que vai propiciar que esses investimentos se realizem. Se o Supremo Tribunal Federal não tivesse dado a adesão ao regime de recuperação fiscal a Minas Gerais nesse ano de 2022, nós já teríamos gasto um extra de 4 bilhões. Esses 4 bilhões é mais do que o que nós estamos investindo nessa recuperação das estradas. O ano que vem esse valor seria quase que o dobro, quase que 8 a mais. Então a adesão ao regime de recuperação fiscal, que eu quero frisar aqui, não tira direitos de ninguém, é de fundamental importância. Então um ajuste de contas não exclui olhar para o futuro. Inclusive ele é que vai permitir. Como que nós vamos desenvolver como estado sem estradas boas, sem escolas que ensinam, sem investimentos na segurança, sem os hospitais regionais? Vamos concluir os 6 hospitais regionais, a saúde vai avançar em Minas. Então tudo isso já está planejado e vai acontecer nesse segundo governo. Governador, muita coisa depende também, não apenas do governo do estado, mas de uma interlocução com o governo federal. Nesse sentido, eu gostaria de entender do senhor como é que o senhor pretende fazer essa interlocução. Muita gente, inclusive aliada do presidente eleito Lula, acha que o senhor pesou a mão no segundo turno, no apoio que deu ao Bolsonaro. Foi um Zema até diferente do Zema mais comedido que a gente acostumou a ver ao longo do tempo. Isso causou alguma fissura, alguma fratura? E como é que o senhor pretende lidar com essa questão partidária? Nós entendemos que o senhor é de um polo e que o presidente Lula é de outro, mas com a necessidade de conversar, afinal de contas nós estamos falando de Minas Gerais. Eu não temo, Rodrigo, com relação a isso. Eu sempre saliento que aqui em Minas eu tenho 853 prefeitos com quem eu dialogo, com quem eu lido. Nenhum é do meu partido, muitos são do partido do presidente, e nós tratamos todos de forma responsável, não privilegiamos ninguém, não perseguimos ninguém. Então o que eu espero é que o governo federal tenha essa gestão técnica e responsável. Nós temos grandes projetos aqui em Minas que, inclusive, na gestão PT federal foram paralisados. A duplicação da 381, ficou lá esses 2 túneis, que eles chamam lá o buraco do Lula e o buraco da Dilma, próximo já a Ipatinga, paralisados durante 7, 8 anos. Temos o metrô de Belo Horizonte, que durante a gestão PT também não avançou 1 metro, e que nessa gestão do governo Bolsonaro já ficou assinado, definido. Teremos agora o leilão em dezembro e o metrô de Belo Horizonte volta a crescer. Então o que eu espero é que haja responsabilidade. Minas Gerais é um estado importante, eleição acabou, você disse aqui, era o momento de apresentar as propostas, de falar com que você concorda, não concorda, e o que eu espero é que esse governo não repita os erros que ele teve lá atrás, deixar uma quadrilha entrar e assaltar os cofres públicos e as estatais. Acho que aquilo lá tem de servir de lição. Eu pergunto para o senhor, governador, o senhor acha que de fato houve um exagero na campanha, até pela polarização que existia? Por que o senhor mudou o seu perfil de alguém mais comedido para alguém mais combativo, sobretudo do primeiro para o segundo turno?
Eu não vejo assim tanta alteração, não. Eu não sei se você não está conseguindo me explicar adequadamente, mas o que eu deixei muito claro, né? E isso é fato, né? Não é versão, vale lembrar, é que Minas Gerais foi muito prejudicada lá atrás, quando o governo federal era PT. Não deixaram a fábrica da Fiat vir aqui para Betim, né? A Fiat estava com tudo pronto para ter aqui uma nova indústria, não deixaram o polo acrílico, a refinaria aqui crescer também aqui na cidade de Betim. Tudo isso foi para lá. O que o PT lá atrás trouxe para Minas Gerais? Trouxe o pior governo da história de Minas. Então eu tinha motivos para estar apreensivo naquele momento ali. Eu vivi isso no setor privado, 2015 e 2016 foram os piores anos que eu tive à frente do setor privado, que a empresa, em vez de crescer, encolheu. Foi quando o Brasil teve aqui 3 milhões de desempregados nesses 2 anos e o mundo crescendo e só o Brasil afundando. Qual que foi a causa? Escândalos no governo federal causados pelo PT. Então eu espero, o PT está eleito agora, nós respeitamos as regras da democracia, que aqueles erros lá de trás tenham servido como lição e que ele seja bem sucedido. O que eu quero é o bem de Minas, é o bem do Brasil. Mas eu, como sofri muito, e sofri também, vale lembrar, como governador, eu peguei um estado arrasado. O único posto de saúde de muitas cidades no interior do estado estavam fechados. Pessoas de uma cidade pequena tinham de deslocar até uma outra se estava com febre. Por quê? Porque lá estava escrito nesses postos de saúde, fechado porque o governo do estado de Minas, e leia-se PT, não faz os repasses para as cidades. Então era uma situação caótica que nós passamos a viver devido a um governo que não tinha responsabilidade. Então o que eu espero é que agora a história seja outra. Eu quero torcer e estou torcendo para poder dar certo, não é para dar errado, não. Está eleito, nós temos de fazer o Brasil dar certo. E o que depender de mim, eu estarei dialogando, estarei levando adiante. Voltando ao metrô, governador, a equipe de transição já sinalizou que não quer mexer com nada relacionado a privatizações nesse resto de ano, e existe a possibilidade de que o leilão que está previsto para o dia 22 de dezembro seja adiado. Com isso, os recursos para a construção da linha 2 do metrô podem, né, não vir para cá, para Minas. Existe alguma conversa nesse sentido para evitar que o leilão do dia 22 seja adiado? Bom, o que nós temos é que o leilão está agendado, é um leilão que vai trazer benefício para toda a região metropolitana. Quem não quer ampliação do metrô? Então parece que o que você está me dizendo aqui mais uma vez é que o PT não quer o bem de Minas Gerais. Se nós vamos ter um leilão do metrô que vai possibilitar um investimento de 3,2 bilhões de reais, 400 milhões do estado de Minas, do meu governo, e 2 bilhões e 800 do governo federal, por que não levar adiante um projeto que vai trazer benefícios para o povo mineiro? Então eu questiono, parece que mais uma vez não estão querendo que Minas Gerais dê certo, se essa notícia que você está falando tiver procedência. Governador, você falava sobre a gestão do PT aqui em Minas Gerais, a gestão do PT federal também, e apontando, né, principalmente os erros dessas gestões, como que elas prejudicaram Minas Gerais. Mas fato é que a gente teve a vitória do presidente Lula aqui, tanto no primeiro quanto no segundo turno, frente ao candidato Bolsonaro, que você apoiou. O que você acredita que tenha sido essa vitória? O que você acha que o povo mineiro escolheu o presidente Lula e não o candidato Bolsonaro? E aí eu queria que o senhor até apontasse alguns erros assim da gestão federal, agora que já está terminando esse governo. Você acha que em algum ponto o presidente Bolsonaro errou com Minas Gerais a ponto do povo mineiro dar essa resposta de não querê-lo como presidente? Quando você avalia dados concretos, percebe-se que no governo Bolsonaro nós tivemos avanços expressivos na criação de empregos. Nem se compara o que nós criamos de emprego, apesar dele ter enfrentado uma pandemia, uma guerra na Ucrânia, com o governo Dilma, com o governo Lula, avançou muito mais. O resultado das estatais, e vai lembrar, quando uma estatal dá resultado,
é dinheiro que vai para o governo e ele pode fazer mais estradas, ampliar os programas sociais. Então é importante que as estatais também deem resultado. Tivemos avanço na criminalidade, nós estamos falando aí das menores taxas de homicídios, talvez dos últimos 15, 20 anos, e no PT isso explodiu. Invasão de propriedades rurais caiu lá para baixo, então tivemos. O que o governo federal, a gestão do presidente Bolsonaro, não foram felizes foi muito na comunicação. O próprio presidente que tem boas intenções, muitas vezes em seus discursos ele acabou de certa maneira não sendo feliz, de certa maneira deixando as pessoas angustiadas, deixando as pessoas meia que sem o norte. Durante a pandemia, a comunicação do governo federal deixou muito a desejar. Quando você está lidando com algo que você não conhece, é bom você não menosprezar. Então, você está menosprezando algo que alguém está aflito com relação àquilo, acaba tendo um reflexo negativo. Então, eu vejo que o governo federal, a gestão do presidente Bolsonaro, teve, uma infelicidade muito grande, principalmente na comunicação. Ela, de certa maneira, se distanciou da grande massa devido a essa comunicação que não foi feita adequadamente. Bons resultados, mas sempre causando muito ruído, sempre causando um desgaste desnecessário. Eu menciono falo que talvez mais do que ter perdido para o próprio candidato Lula, o presidente Bolsonaro perdeu para si mesmo, devido toda uma forma de condução ali da comunicação. Infelizmente, bons resultados, boas propostas, mas nós sabemos que comunicação tem o seu peso. E muito se fala que o governador Romeu Zema pode ser uma espécie de herdeiro do bolsonarismo em 2026. A gente já falou disso algumas vezes, ainda no primeiro mandato do senhor, me lembro de ter perguntado em diversas oportunidades. O senhor pensa em um dia chegar à presidência da República? O senhor virou um expoente do Partido Novo, foi reeleito em primeiro turno, um governador de Minas bem avaliado se torna de maneira quase que natural um candidato em potencial à presidência da República. O senhor se vê como um eventual herdeiro do bolsonarismo e se enxerga também como um candidato à presidência em 2026, sobretudo pensando nas entregas que o senhor pretende fazer agora no segundo mandato? Bom, eu não me vejo como herdeiro, até porque tenho partido diferente. Vale lembrar que eu apoiei o presidente Bolsonaro no segundo turno porque eu tenho mais semelhanças com os projetos dele do que com o do candidato adversário. Mas temos diferenças e respeito as diferenças com o outro candidato, Lula. Talvez as diferenças sejam quase que totais e com o presidente Bolsonaro parciais. Mas o meu foco, Rodrigo, é administrar Minas Gerais. Já me perguntaram isso outras vezes. Eu falo que eu estou no terceiro andar do prédio construindo o quarto. Então eu tenho de estar preocupado com os andaimes do terceiro andar, com as escolas, e você está falando do 20º andar. E nós vamos ter de tratar do 20º andar na hora que tiver no 19º e não agora. Então você tirar o foco. Um dos problemas que eu vejo tanto na gestão privada e principalmente na pública é as pessoas estarem pensando só daqui a 3 a 4 anos e esquecer que precisa ajustar as contas agora, precisa recuperar estradas, precisa fazer hospitais. Então parece que uma parte expressiva da classe política está sempre pensando na próxima eleição. Eu estou pensando na solução que o mineiro precisa agora. E quando chegar a época da eleição lá na frente é que seria o momento adequado de nós estarmos tratando com relação a isso. Eu vejo que as coisas, muitas delas na nossa vida acontecem, você não planeja. Então, eu acho que se nós tivermos aqui esse segundo governo com boas entregas, com os hospitais regionais recuperando as estradas, com energia elétrica disponível, mais em conta, a CEMIG está levando aí adiante grandes projetos, a segurança avançar mais ainda, não deixa de ser um belo cartão de visitas para futuros planos aí, mas o foco tem de ser melhorar Minas Gerais agora, eleição de 2026,
tá lá na frente, e eu fico indignado quando tem gente já preocupado com isso. Tem tanto o que fazer. Eu acho que assim, primeiro você tem de pensar, tem gente que está pensando na festa de formatura e nem passou no vestibular. Você concorda que tem de pensar em passar no vestibular primeiro, né? Festa de formatura você vai ver lá na frente. Então, vamos passar no vestibular primeiro. Se a gente passar bem, fizer uma boa faculdade, aí vamos tentar prever a festa de formatura. O senhor há de convir comigo que o senhor pode até não estar preocupado com isso agora, mas que tem muita gente que já pensa nisso na política, né, governador? Então, esse aqui é o problema, você concorda, não é? Você tem primeiro de pensar naquilo que você pode atuar. Quem que está atuando em campanha de 2026? É perder tempo, na minha visão. Eu sou meio prático. Eu gosto de fazer hoje aquilo que vai causar um impacto amanhã. Agora, se é algo que vai acontecer daqui a 4 anos e que não gera nenhum benefício concreto, por hora eu vou deixar engavetado. O senhor falou na CEMIG, eu queria tocar nesse assunto, no primeiro mandato, e o senhor foi eleito falando de uma privatização das estatais, em especial a gente fala aqui de CEMIG, Copasa e Codemig, talvez a Codenge também, eu destacaria essas. Num segundo mandato, o senhor mantém o plano de tentar privatizar a CEMIG, que é uma questão que levanta assim, muita polêmica, em especial na Assembleia? Mantenho sim, Rodrigo, mas vale lembrar que nós vamos fazer isso no momento certo e em benefício do povo mineiro. A CEMIG, nesse nosso governo, já teve uma valorização de 200%, porque antes ela era uma empresa mal administrada, todos os indicadores da empresa melhoraram, sem exceção. Hoje ela tem menos acidentes de trabalho do que em qualquer outra época da empresa. Hoje, a qualidade da energia fornecida, apesar de ontem, né, nós termos tido aí picos, né? Eu senti lá, é muito melhor do que no passado, e a empresa está levando adiante o maior projeto de investimentos dos 70 anos de existência dela. 40 bilhões de reais, foi ampliado, antes era 28, foi para 40. Nós estamos construindo mais de 200 subestações em todo o estado, para termos energia disponível. E o que eu quero com a privatização da CEMIG é que ela tenha mais investimentos ainda em geração, em distribuição, em transmissão, porque isso vai significar energia mais abundante e mais barata. Qual mineiro que seria contra a privatização da CEMIG se nós arrumarmos um investidor que fala: eu vou controlar a CEMIG, vou fazer grandes investimentos, não vai faltar energia para ninguém, nós vamos ter energia abundante e a conta vai cair 15%. Queria ver que mineiro que seria contra essa privatização se fosse nesses moldes. Então, o que nós queremos é algo que venha impulsionar o desenvolvimento do estado. E nós temos de lembrar que quem controla a CEMIG é um estado que ainda tem grandes dificuldades financeiras. O estado não pode se dar ao luxo, eu vou colocar aqui 500 milhões, 1 bilhão para a CEMIG investir. Nós queremos algum investidor que faça isso, para que esse processo de investimento seja maior ainda e leve mais benefícios para os mineiros. Então, tudo será feito se é para ajudar no desenvolvimento, é para melhorar a vida do mineiro, aí faz todo sentido. Vamos falar agora sobre a COP 27. Eu gostaria que o senhor explicasse o plano estadual aí de selo verde, né, que foi citado aí na Conferência Mundial do Clima, que tem o objetivo de reduzir a emissão do gás carbônico, que é mais emitido no setor da agropecuária, no uso do solo, enfim. O que efetivamente vai ser feito de trabalho para reduzir essa emissão? Perfeito. Bom, nós tivemos aí alguns representantes do governo de Minas lá no Egito, nesse evento sobre meio ambiente, estão ou estiveram lá, né? Eu não estou atualizado hoje, a nossa secretária de meio ambiente, a secretária Marília, e também o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tales. E nós temos acompanhado toda essa transição energética do meio ambiente nesses últimos anos. Fomos o primeiro estado do hemisfério sul, primeiro do Brasil, a assinar aquele compromisso Race to Zero, que significa zerar as emissões de gás carbônico até 2050. E nós estamos trabalhando a 4 mãos, tanto com
o setor privado industrial, como também com o agropecuário. Então, as 200 maiores indústrias de Minas Gerais, através da FIENG, do presidente Flávio Rosquey, já tem um acompanhamento de mudanças que elas terão de fazer até 2050. Nós estamos falando aí de um horizonte de 28 anos, para que as suas emissões sejam eliminadas ou pelo menos reduzidas em muito. Então, o que nós queremos é que Minas Gerais, no futuro, consiga até ganhar mercado com seu café, com seu aço, com seus laticínios, falando aqui em Minas o que nós produzimos é sustentável. O aço que nós produzimos usa carvão vegetal, que é renovável. Você planta novamente a árvore, corta e a fonte de energia está aqui. O nosso café não é produzido às custas de degradação ambiental. A nossa carne, idem. E várias mudanças, inclusive na questão do manejo dos animais, das pastagens, serão introduzidas nesses próximos anos, porque estudos apontam que essa atividade pecuária é uma emissora de metano, que é um dos gases estufas. Mas o nosso escopo de trabalho vai muito além. Vai para a agropecuária, vai para o setor industrial e para uma série de outras atividades. Nós queremos ter aqui um estado sustentável. Minas foi o primeiro, saiu na frente, e nós já temos diversas metas estabelecidas para diversos setores e indústrias aqui, nesse sentido de nós atendermos. Vamos ser um estado verde. Vamos, como eu te disse aqui, até ganhar mercado. Porque nós vamos falar, o nosso café é produzido de forma responsável. O aço, a mesma coisa, o laticínios, idem. Governador, eu queria aproveitar que você citou a questão do meio ambiente e falar também sobre mineração. A gente tem no horizonte aí um acordo que o governo de Minas Gerais tem tentado junto à mineradora Samarco, e com relação a todo o dano que foi causado ao meio ambiente em Mariana, aquele desastre que aconteceu em 2015. Nos moldes do acordo que foi feito com a Vale em Brumadinho, o governo tem essa expectativa de conseguir firmar esse acordo a partir do próximo ano? Temos. É um acordo muito complexo. Eu penso que quando concluído, nós estamos falando aí de um acordo que é do tamanho de 2, 3 bíblias, né? Tamanho, a quantidade de detalhes. Nós estamos falando de reparação ambiental, de reparação social, socioeconômica, e está bem avançado. Ontem mesmo eu tive reuniões para estar tratando desse assunto. O governador do Espírito Santo, o governador Casagrande, está totalmente também de acordo em nós fecharmos esse que vai ser o maior acordo da história do Brasil, um dos maiores do mundo, ainda nesse ano de 2022. Então, nós estamos aí com toda a nossa estrutura da secretaria, ou boa parte da estrutura da Secretaria do Planejamento, da Advocacia Geral do Estado. O Ministério Público de Minas Gerais tem tido uma participação, todas essas estruturas do Espírito Santo, e o governo federal. Nós temos a Advocacia Geral da União, o Ministério Público Federal, o próprio Supremo Tribunal Federal também tem contribuído para que nós venhamos a fechar, talvez aí em 30, 35 dias, esse que vai ser o maior acordo da história do Brasil e um dos maiores do mundo, que é referente à tragédia de Mariana, que completou agora 6 anos, né? No dia 5 de novembro. Foi feito lá atrás um projeto que na sua intenção era nobre, que é a Fundação Renova, para poder levar adiante ações reparatórias, mas se mostrou um modelo muito ineficaz, um modelo que não faz entregas com celeridade. E nós mostramos, quando tivemos aqui a tragédia de Brumadinho, que se você definir, as empresas arcarão com esses projetos aqui, e que vão trazer benefício para os mineiros, no caso de Brumadinho, e mineiros e capixabas, no caso de Mariana,
você já tem tudo definido previamente e a rapidez da reparação é muito maior do que quando você fica discutindo a posteriori e envolve gente demais. A Fundação Renova é ótima nos seus intuitos e muito ruim nas suas entregas, porque tem discussões que não acabam mais. É um modelo contraditório, porque lá tem muita gente trabalhando que vai ficar sem o emprego quando as entregas forem feitas. Então parece que ninguém quer entregar, porque você acaba com seu emprego assim que você der solução. Então é um modelo que não é recomendável. Então o bom é você ter tudo definido e é o que está sendo feito nesse momento. Então a gente já pode dar como certo que a partir desse acordo a Fundação Renova está extinta, né? Ela não será extinta, ela já tem alguns projetos em andamento que ela irá concluir, então muito provavelmente ela continue por mais 1, 2, 3 anos, mas diminuindo de tamanho à medida que essas entregas forem concluídas, mas no horizonte de longo prazo, como era previsto inicialmente, quando ela foi constituída, ela deixará de existir, sim. Governador, agora você estava falando sobre essas reuniões que você fez ontem. Uma dessas reuniões, inclusive, foi com o Jarbas Soares Júnior, o procurador, né? Que eu andei dando uma lida na sua agenda. E eu queria te perguntar justamente sobre a recondução do Jarbas Soares Júnior na Procuradoria-Geral da República. Ele teve do Estado. Da República não, do Estado. Sim. Teve aquela lista tríplice, mas que teve só 2 nomes, né? O Jarbas foi o mais votado e essa lista foi encaminhada para o senhor nessa semana. Já há uma perspectiva de encaminhamento do nome dele como o novo procurador? Nós temos lá, acho que um prazo legal. Ontem cedo que eu recebi formalmente a lista dupla, né? Nesse caso, não foi tríplice, porque foram 2 nomes. E nós vamos estar definindo isso aí nesse prazo aí de 15 dias. Geralmente, né? O mais votado, principalmente quando é uma diferença muito grande, como foi o caso dele, tem uma possibilidade maior. Mas nós estaremos lá tomando essa decisão em breve e vamos fazer a melhor escolha para o Ministério Público e para os mineiros, sim. Eu queria voltar um pouco nessa questão que o senhor citou do acordo de Mariana. Muitos valores já foram levantados, já foram, de certa forma, especulados, governador. Tem um valor base, tem de fato alguma coisa que o senhor, enquanto governador, espera em relação a esse acordo de Mariana? Rodrigo, nós temos já uma previsão de repartição dos recursos que foi feita pela Fundação Getúlio Vargas. Segundo ela, de acordo com a área atingida pela tragédia, de acordo com a população afetada, caberá ao Espírito Santo 38% do valor e a Minas Gerais 62%. Isso, os 2 estados já estão acordados, que respeitam essa análise técnica da Fundação Getúlio Vargas, e nesse momento está sendo discutido com as empresas a questão não só do valor final, como também da questão do fluxo de pagamentos, porque a questão aí de 90 dias praticamente se chegou a um quase denominador comum, a um acordo que foi quase sacramentado, mas as empresas queriam concentrar uma parte expressiva dos pagamentos nos últimos 5 anos. E Minas e Espírito Santo querem que essa concentração seja mais no início, porque temos os pagamentos às pessoas afetadas, etc. Não justifica um estado como Minas Gerais, que está com a situação financeira muito difícil ainda, ter desembolsos adicionais agora para receber daqui a 15 anos. Então as empresas estão revendo esse fluxo aí, mas nós estamos bastante confiantes que vamos conseguir equalizar. O valor, não há um valor definido ainda, mas nós sabemos que é um valor bem superior àquele da tragédia de Brumadinho, que foi 37,5 bilhões de reais. E vai ser um valor, vale lembrar, distribuído
parte dele aos 2 estados, nessa proporção que eu falei, 62%, 38%, e parte também vai para a União, que a União alega que em algumas regiões a saúde, que é o SUS, gastou mais, porque algumas pessoas tiveram problema respiratório, etc., que o rio é um rio nacional que afetou também, de certa maneira, a parte do oceano, que também é responsabilidade da União. Então, a parte do acordo também será pago à União. No acordo de Brumadinho, os movimentos sociais fizeram críticas ao governo, dizendo que não foram devidamente ouvidos. Nesse caso do acordo de Mariana agora, governador, mudou alguma coisa na estratégia? Os movimentos sociais vão ser mais contemplados do ponto de vista da escuta? Ou o senhor nem concorda com a tese de que os movimentos sociais não foram ouvidos a começar pelo acordo de Brumadinho? Rodrigo, nós temos lá todas as atas, todas as convocações, todos os movimentos sociais tiveram a oportunidade de se manifestar na tragédia de Brumadinho, mas me parece que faz parte da atuação deles falarem que não foram escutados, entende? Me parece que é uma forma deles até terem destaque na mídia, comentarem isso. Nós temos lá, só não foi escutado quem não quis participar, porque nós publicamos editais, tivemos as audiências públicas e também muitas vezes a pessoa não se sente escutada porque propôs algumas coisas que eram, segundo os técnicos, totalmente inviáveis. Então elas também se consideram aí como não escutadas, mas eu quero salientar aqui para quem está nos escutando que todas as formalidades, todas as audiências necessárias a escutar os envolvidos, os afetados, os movimentos sociais foram feitas. Nós somos um governo do diálogo que escuta. Agora, atender todas as solicitações, talvez aí não tenha como, porque se você somar tudo, nem 10 vezes o valor do acordo seria possível para estar atendendo. Então, há uma priorização daquilo que realmente é possível de receber no caso de um acordo desse. Governador, só uma dúvida, eu sei que acaba sendo especulação porque esse valor final ainda não pode ser divulgado, né? Mas você falou sobre a distribuição dos recursos, 62% para o estado de Minas Gerais e 38% para o estado do Espírito Santo. Mesmo nessa divisão, o estado ainda receberia uma parcela maior do que os 37 bilhões de reais do Acordo da Vale? Então, não saberia te dizer, mas nós estamos supondo que é algo que vai ser próximo só a parte de Minas Gerais, vai ser algo próximo à tragédia de Brumadinho. Então, quando o senhor fala que vai ser maior, é considerando a integralidade do acordo, que envolve Minas e o Espírito Santo. E a União, exatamente. Quando envolve todos, aí é bem maior. O que são as obras prioritárias desse novo acordo, governador? O dinheiro vai ser utilizado como, por exemplo, o acordo de Brumadinho foi, em que a gente tem obras no estado inteiro, obras estruturantes e tal. Tem os hospitais regionais que o senhor citou um pouco mais cedo aqui nesse bate-papo. É mais ou menos por aí, dessa maneira que o senhor pretende utilizar o dinheiro? Ela tem uma diferença grande, Rodrigo, que nesse caso da tragédia de Mariana, o dano ambiental foi muito maior do que na tragédia de Brumadinho. E essa é a prioridade, então. Então vai ter um recurso bem superior para reparações ambientais, preservação de nascentes, plantio de árvores, de florestas ao longo de toda a bacia do Rio Doce, saneamento básico para todas as cidades que são banhadas ali pelo Rio Doce e afluentes. O que nós queremos é que daqui a 10 anos o Rio Doce seja um rio que não esteja recebendo nenhum tipo de esgoto, nenhum tipo de resíduo, que venha a ser um rio aí cheio de peixes, que você possa até nadar nele pela qualidade da água. Então vai ter um esforço ambiental muito grande que vai melhorar a saúde, porque quem entra numa água limpa, quem bebe de uma água que não está contaminada não fica doente, mesmo com relação à alimentação a peixe que porventura venha a se pescar ali. Então tem uma diferença grande nisso. Como o Rio Paraopeba era um rio pequeno e a lama da tragédia de Brumadinho ficou restrita ali a poucos quilômetros, que não foi o caso de Mariana, que foi até o oceano.
Governador, pegando outro gancho aqui no que o senhor disse também sobre a saúde, eu queria te perguntar sobre a situação da FHEMIG e especialmente uma situação que a gente trouxe aqui na semana passada, que envolve o Hospital Júlio Kubitschek, que fica no Barreiro. Lá a gente tem uma situação que é a seguinte: o Ministério Público mandou reabrir as portas do pronto-socorro, que já estava pronto o pronto-socorro, o governo já tinha investido em obras lá, mas ainda não tinha equipe contratada. Houve essa abertura, o pronto-socorro está com as portas abertas, mas agora está sofrendo com a falta de pessoal. Chegou a fazer um processo seletivo para contratação de médicos, tem cerca de 50 médicos ali que já estão prontos para serem chamados, mas o que a Secretaria de Estado de Saúde alega é que não pode fazer esse chamamento por agora por conta do período eleitoral, de que isso só poderia ser feito a partir da próxima gestão. O Sindicato dos Médicos, até o Conselho Regional de Medicina já se posicionaram contra essa ideia do governo de chamar só médico a partir do próximo ano, porque o hospital está desassistido agora, não está conseguindo cobrir as escalas de plantão e o pessoal está passando mal, está precisando de atendimento agora, né? No ano que vem, né? Como é que está essa situação? O senhor já tem conhecimento dessa situação? Pretende fazer esse chamamento dos médicos? Quando? Bom, primeiro eu quero frisar aqui que nós temos investido muito aqui na saúde de Belo Horizonte. Eu mesmo já visitei aqui diversas obras, né, em hospitais, inclusive aquela que há 6 anos atrás foi noticiada aí por vocês, que a UTI estava sendo invadida por formigas. Aquele é muito hospital, eu não vou recordar o nome não, mas tive lá recentemente, entregamos as UTIs novas, né? Foi totalmente remodelado o prédio. E desde a pandemia nós temos sofrido com essa questão da contratação de médicos. Você publica, né, a convocação, o edital, estamos contratando médico com essas e essas condições. E se você tem muitas vezes 30, 50 vagas, aparece 2, 3 médicos. E em algumas especialidades a situação é mais crítica ainda, não aparece ninguém, que é o caso da pediatria. Me parece que nos últimos anos, quem faz medicina quis muito tomar a direção daquelas carreiras em que você tem administração do tempo, né? É aquela que você é um cirurgião cardíaco e vai fazer a cirurgia com horário e data marcado, né? Diferente de criança que não tem hora para ficar doente. Então, nós temos enfrentado esses problemas aí. Mas eu vou ter de me inteirar com relação à regra eleitoral. A eleição, no meu entender, passou. Concorda? Né? Sim, e nem teremos transição de governo. Eu fui reeleito no dia 2 de outubro. Então, havia impedimentos eleitorais, sim, realmente, na época eleitoral, o Estado fica proibido de fazer uma série de questões que poderiam ser interpretadas como propaganda para favorecer determinado candidato, mas a eleição passou. E eu te mando uma resposta no mais tardar até à tarde para me saber, que eu não sei especificamente em que ponto que está, mas nós vamos solucionar. Se nós estamos com a estrutura pronta para poder atender e estamos com falta de profissionais, não é a questão eleitoral, no meu entender, que vai estar impedindo. Tem essa questão de você não conseguir candidatos, porque nós tivemos também um problema lá atrás, vale lembrar, na gestão passada, de atraso nos pagamentos, e muitos médicos se desligaram do Estado durante o governo passado. Falaram, eu não vou trabalhar num lugar que eu não sei que dia que eu vou receber o meu salário. E mesmo quando você faz chamamentos hoje, muita gente tem desconfiança, fala, não, vou trabalhar no hospital A, B ou C e não na rede FHEMIG, porque lá atrás o meu amigo trabalhou lá e não recebia em dia. E me passaram aqui, ó, com relação ao... A resposta veio até mais rápido do que o senhor estava imaginando. Exatamente. Que ele está já credenciando médicos e que nós vamos convocar mais 20. E no Júlia tem um bloco cirúrgico novo que será inaugurado dentro aí de 60 a 90 dias. Então resposta ao vivo aqui pra gente. Então, a informação chegou aqui para mim agora e rápido, como você falou.
Um alô para nossa Andresa Guichevski, que está sempre atenta e que sempre, é a sombra do governador Romeu Zema, né? Na hora que você perguntou, ela já perguntou o secretário de saúde lá que respondeu, exatamente. É a sombra e muito competente, diga-se de passagem. Um abraço para nossa Andresa Guichevski, que é uma companheira jornalista muito querida que hoje acompanha o governador. Governador, eu quero emendar duas perguntas aqui, uma dos nossos ouvintes e mais uma da minha parte aqui, começando pela minha pergunta, sobre o segundo mandato do senhor e o secretariado, né? A gente destacava que não vai haver transição porque o senhor foi reeleito. O senhor pretende fazer mudanças no secretariado agora desse primeiro para o segundo mandato? E pergunto, vai haver espaço para alguns aliados do senhor que acabaram perdendo as eleições? Por exemplo, nós tivemos 2 deputados estaduais do Novo que não foram reeleitos, a Laura Serrano e o Guilherme da Cunha, o deputado federal Lucas Gonzalez, que também não conseguiu ser reeleito. Nós temos ainda o Marcelo Aro, que foi candidato ao Senado, é deputado federal, não foi eleito e tinha o apoio do senhor. O senhor pretende contemplá-los em alguma posição no segundo mandato? Rodrigo, nós vamos manter o mesmo time que está lá. As únicas mudanças que nós deveremos ter serão nas forças de segurança, que até por uma questão lá de regimento interno, né? O comandante da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros tem, né, um tempo aí de mandato limite aí para aposentadoria, que eles chamam até de expulsória, né? Devido à data. Mas nós vamos manter esse time e a nossa questão de colocarmos pessoas no governo depende muito do processo seletivo. O senhor vai ter espaço na Secretaria-Geral, que hoje é ocupada pelo vice-governador eleito, né, o Matheus Simões? Sim. Então, nós, de certa maneira, já temos uma definição com relação a darmos uma valorização a um cargo que no primeiro governo não foi tão priorizado, que nós temos um escritório de representação em Brasília, aonde sempre houve lá uma pessoa que faz interlocução com a Câmara Federal, com o Ministério, com o Senado, e esse cargo que nós vamos colocá-lo agora maior ainda, que não vai ser só Brasília, vai ser aqui em Minas Gerais também, que nós vamos chamar aí de Secretaria de Relações Institucionais, que muito provavelmente vai ser ocupado aí pelo Marcelo Aro, que tem aí um perfil bastante propício a esse tipo aí de articulação, já foi deputado federal, então tem um bom trânsito em Brasília. Então o nome dele, por hora, é aquele que nós já temos assim não diria nem definição, mas um caminho aí a trilhar. É uma nova secretaria, uma a mais, ou o senhor vai, por exemplo, mudar a Secretaria-Geral, a atribuição do que hoje é a Secretaria-Geral? Isso aí nós vamos estar avaliando, né? Nós vamos ter necessariamente uma reforma administrativa, né? Nós fizemos vários ajustes há 4 anos atrás e hoje, depois de 4 anos de governo, nós sabemos que alguns aperfeiçoamentos são possíveis, mas igual eu te falei, austeridade acima de tudo. Não queremos estar ampliando cargos, nada não. Queremos fazer alguns rearranjos para otimizar o resultado. Quero aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta dos nossos ouvintes, e a pergunta vem do Maicon Matias, que é nosso ouvinte de Contagem. O Maicon é um dos ouvintes aqui que questiona o resultado das eleições no plano nacional, que questiona a urna eletrônica e o resultado das urnas. E ele faz a pergunta aqui, governador: bom dia, por gentileza perguntem ao governador Romeu Zema se ele considera legítima a suposta eleição do candidato Lula para a presidência da República. São as palavras dele. Até que se prove o contrário, sim, né? Há muitas teses, há diversas pessoas que falam que a eleição foi fraudada. Agora, entre falar e provar tem uma diferença muito grande. Então, até que se prove, eu considero, sim. Nós não podemos viver de suposições, né? Nós temos de confiar num sistema que elegeu o próprio presidente Bolsonaro há 4 anos atrás. Há desconfiança, mas que se prove. Nós temos aí técnicos de informática que estão debruçados sobre essa questão, né? E vale lembrar que sistema 100% seguro não existe. Qualquer um que tem cartão de crédito, que tem conta, está sujeito a ter eventualmente uma fraude. E se essa fraude aí foi de 50 mil votos, que pode ter acontecido, não sei, ela não teria sido suficiente para mudar o cenário da eleição também.
Então, vale salientar que é necessário, sim, né? Tá sempre acompanhando, todos os partidos têm essa prerrogativa, mas é necessário provar, porque viver de suposição, aí nós podemos ter 200 milhões de suposições num país, uma para cada habitante. E sobre esse movimento das pessoas que estão na porta dos quartéis, Brasil afora, pedindo intervenção federal, o que o senhor acha disso? O direito de se manifestar numa democracia é legítimo, né? Eu sou contrário quando esses movimentos começam a interferir no direito dos outros ir e vir. Aí eu sou contrário. Mas se quiser ficar aí manifestando para poder deixar claro que você está preocupado com tal questão, é um direito legítimo, né? O pessoal da área ambiental faz isso, o pessoal das minorias faz isso sempre e todos têm direito. Agora, interromper vias, aí eu sou totalmente contrário. Agora 8h58. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece a nossa hora do bate-pronto? Perguntas objetivas, respostas objetivas, ping-pong comigo e com a Patrícia. Combinado, governador? Combinado. Começando com Romeu Zema hoje. Vamos fazer um segundo governo com muito mais entregas do que o primeiro. Romeu Zema em 2026. Pertence ao futuro. Tem que perguntar para as cartomantes. A derrota de Bolsonaro. O Brasil perde com ela. Lula até aqui no governo de transição, qual a avaliação? Uma interrogação e uma preocupação com algumas declarações aí que afetaram negativamente o cenário. O Partido Novo sobrevive até 2026? Ele não só vai sobreviver, como vai crescer. Matheus Simões, o futuro vice-governador, um sucessor natural de Romeu Zema? Uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito bem preparada, que vai fazer muito comigo nesse segundo governo, e futuro a Deus pertence. Governador Romeu Zema, do Partido Novo, foi o nosso convidado do Café com Política. Governador, muito obrigado pela visita, pela participação mais uma vez, sempre um prazer recebê-lo por aqui. Prazer foi meu, Rodrigo, Pedro, Patrícia, uma satisfação enorme estar aqui com vocês novamente aí. Um ótimo dia para quem nos acompanhou. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Volte mais vezes.